por favor, o senhor poderia falar sobre característica da dragona? Ela se constitui em um sinal de nascença? Sim. O tamanho pode variar? Não. Geralmente tem de 6 a 9 centímetros de comprimento. E a forma? Geralmente ela é comprida, tem cor, é diferente da pele da pessoa, e ela também tem pelos. Sempre de nascença ou pode surgir a posteriori? Não, não é sempre de nascença. Como soube do significado? Através dos estudos meus aí, desde a antiguidade, esse negócio, do jeito que eu estou estudando aqui os troços da antiguidade com o Renzo, o outro Renzo, todos os Renzos que tem, os Lorenzos e etc. Tudo que ele está estudando, eu acabei um dia vendo a situação e examinando a coisa. Agora, no meu caso, existe um caso que foi muito sugestivo e impactante para mim, que foi uma pessoa que eu não conhecia, que eu estava numa livraria e que chegou, me cumprimentou e daí a minutos ela perguntou assim: eu posso ver seu ombro esquerdo? Essa pessoa sabia tudo sobre dragona. Agora, ele estudava, igual eu, os fenômenos parapsíquicos desde os problemas históricos da antiguidade para cá. E ele tinha uma senhora biblioteca. Ele tinha uma biblioteca particular dentro de uma big livraria em New York, para você ter uma ideia. O homem era uma cabeça. Agora, o melhor da história, eu cheguei já sabendo das coisas, ele fez uma espécie de enquete, ou uma entrevista, ou um exame meu de conhecimento, e ficou quieto. E outra coisa que me foi o melhor da história toda que eu encontrei com esse homem, é que no escritório dele, aquela biblioteca toda, ele me pediu para ver. E eu pedi, ele pediu, eu fui olhar os livros. Aí eu olhei, não achei nada significante para eu comprar o livro. Então, ele o que fez? Continuou com a pesquisa em cima de mim, fazendo pesquisa. Então, fala sobre isso. Aí eu falava sobre o livro, sobre esse autor, tá. Todos aqueles eu já conheci, já tinha. São esses autores mais sérios que nós temos, inclusive alguns do bibliotecário que nós temos lá embaixo. Agora, isso me deu muita força para examinar o processo da dragona e ver que isso aí não é apenas um processo folclórico, ou apenas lendário, ou místico. Tem alguma coisa nisso. Agora, se você for começar a pensar, tem uma lógica nessa situação, a hora que você começa a ver o macrosoma e paramicrochip. Se eles são capazes de colocar coisa dentro, são capazes também de dar alteração na paragenética, que vai superar a genética e acaba aparecendo no corpo como um processo de birthmark, quer dizer, marca de nascimento. Então, isso tudo, a partir disso, a gente vê que é um processo para pesquisar. Agora, é muito difícil achar gente com essa marca do jeito que nós estamos falando. A característica é deltoide esquerdo e atravessa uma linha de 6 a 9 centímetros. Geralmente tem uma pinta ou uma marca de nascença escura e ela tem pelo. Isso aqui é a base. Como se dá a blindagem da alcova? Quando a consciência entra, as consciências ficam. O que faz com que elas não entrem? Se o quarto é o lugar onde a dupla faz sexo, e sendo assim a sexualidade faz parte do holopensene, como as consciências sexólogas não entrariam? O problema todo é o seguinte: você tem que fazer o encapsulamento da sua casa, da sua alcova, do seu escritório, do seu corpo, da sua manifestação, e outra coisa, do seu carro. Uma coisa muito importante, já pensou em encapsular o seu carro para não dar tanto acidente? Tudo isso é possível fazer com energia, está na sua mão. Agora, o que se passa? Tem pessoas que viu que o coelho estava comendo tudo que ele plantou na horta. Então, o que ele fez? Fez um muro em torno da horta e deixou o coelho lá dentro. Então, não adiantou nada. Então, nós temos que entender isso. As pessoas, elas não limpam a alcova, elas não passam. Agora, como é que você deve fazer isso? Você vai sair e começar a exteriorizar a energia e rodar assim, ó, na alcova, no quarto.
por todo lado, exteriorizando energia, até você ver que você vai sentir dentro de você que como se tivesse aliviado o ambiente. Agora, outra coisa, antes disso, é bom você percorrer sua alcova e ver se tem alguma coisa guardada em algum móvel, algum local que seja negativo. Por exemplo, uma arma de fogo, uma espada, alguma coisa nesse sentido assim, que seja negativo. Aquilo, às vezes, é um ponto de atração para o assédio. De modo que tem que acabar com os bagulhos energéticos dentro da alcova. A primeira coisa é essa. Renzo, agora sou eu. Olá, Renzo, existe um mal-entendido na questão tanto do global quanto do local, né? Porque a pessoa confunde. Ela acha que global é longe. E a visão do grande é maior e não longe. Ela pode ser aqui grande e lá pequena. Também. Então, esses dois termos, eles precisam ser muito bem compreendidos para não cair numa coisa que você citou assim rápido, en passant, e que eu testemunho muito na questão da educação. Preocupa muito com o que está fora, mas não vê quem está ao lado. Então, preocupa muito com o que está distante, mas não preocupa com a oportunidade mais próxima que está aqui debaixo do seu nariz. Então, a gente vê essa confusão acontecendo o tempo todo, principalmente na academia, onde a pessoa tem aquela especialidade que ela sabe tudo da cabeça de um alfinete. E ela pensa que ela tem uma visão global por causa disso. E, na sua experiência, o que você acha que poderia ajudar para a pessoa que tem a visão global, ou seja, ela pode até ter uma teoria extensa, para ela conseguir acordar para o que está debaixo do nariz? Porque a gente vê essa incoerência praticamente em tudo. Em todas as posições, no meio acadêmico, no meio político, tanto quanto é lugar. A falta do desconfiômetro, do mancômetro. Então não percebe o que está do lado, mas está estudando para psiquismo. É a mesma coisa falar assim, olha, nós estamos estudando aqui para construir uma estrada. Você chega e fala assim, nós já estamos construindo, você pode pegar esse tijolo para ajudar? Não podemos, que nós estamos definindo como se constrói uma estrada. Nós estamos muito ocupados. Então a gente vê essa falta de timing. Falta de prioridade. Timing. É o caso também daquele povo que foram construir uma estrada para subir a montanha. Então, durante meses gastaram um monte de dinheiro para subir lá, até chegar no topo da montanha. Quando eles chegaram no topo da montanha e olharam, do outro lado tinha uma estrada linda, já feita há muito tempo. Eles não tinham visto. Um caso real, porque no caso daqueles sobreviventes que caíram nos Andes e ficaram procurando, eles deram uma volta imensa e tinha a estrada embaixo deles, a estrada passava embaixo. Uma grande rodovia. Eu acho que o desconfiômetro é muito sério, que é aquele caso de Goiânia. Há um caso que eles foram inaugurar a fonte luminosa. Agora, não olharam bem, na hora que for passar a água para a fonte, e passar no esgoto. Então, na inauguração, você já viu o que não apareceu lá? Festival colorido. Internacional colorido. Gente, eu tive com a pessoa que estava lá na inauguração e viu isso. Dentro disso aí... Disse que deu um pânico no povo. Então, para evitar gafes como talvez essa e outras piores, né? O que você sugeriria para a pessoa conseguir manter esse glocal, mas realmente com o cal funcionando? Aqui... Primeiro, agora, olha e vai lá. Essa da fonte luminosa é que é local mesmo. Literal. Essa é literal. Sujou geral, né? Sujou geral, a praça inteira, e todo mundo caiu fora. Foi um fracasso. Malo, tentando responder aí, eu tenho alguma experiência na academia, alguma experiência da gente perceber essa dificuldade das pessoas terem coragem para reconhecer, dentro do que o professor Valdo disse, do que é o prioritário. Às vezes elas reconhecem o que é o prioritário, reconhecem que tem que fazer um investimento mais próximo, mas aí entra a covardia da pessoa. Então é mais fácil eu tratar aquele assunto, aquele tema, de maneira teórica. É mais fácil eu ir lá para... Você viu a pergunta do rapaz que vai ficar, depois de amanhã, daqui 3 dias, ele vai entrar de férias durante 15 dias. E quer ficar livre do fumo, aquele negócio todo.
Então, por que é que ele não vai para o hospital? Foi o que eu falei para ele. Se interna. Que é o mais perto, né? Lógico. O problema está mais perto. Então, melhor era cuidar do que está debaixo do nariz. Eu Isso acho que está por aconteceu detrás disso é a questão da coragem. E foi uma coisa que me chamou muita atenção na Conscienciologia desde o começo. A postura, né, do professor, a forma de falar, de se colocar, o posicionamento. O livro do Luciano Vicenzi também, Coragem para Evoluir. Então, assim, a gente assumir que, se tiver faltando coragem, vamos tentar aumentar essa coragem para podermos enxergar, a princípio, o que está próximo, mas ampliar, fazer o cotejo, porque o que está próximo, como você disse, tem a consciência que a gente interage, ela em si é o microcosmos, ela tem um global em si, essa interação ela é global. E até que ponto a gente se dá conta disso, até que ponto a gente tem coragem de admitir isso e abrir mão dessas referências antigas, né? Eu sou o professor, ou eu sou o papai, ou eu sou o marido. Quer dizer, a gente ter coragem de assumir que a interação, a realidade, ela é complexa, que nós precisamos cada vez mais entender e agir de maneira mais corajosa, coerente. Então eu acho que falta coragem para muita gente entrar na O teatro. que eu acho, falando aí para vocês dois, eu acho que o processo local e global, mais assim, vamos dizer, lastimável, é o do cientista convencional. Ele estuda todas as naturezas e modalidades de energia, mas não estuda energia nele. Não estuda ele. Ele estuda o cosmos inteiro de maneira universal. Eles mesmos gostam da palavra universal, aquele homotético e etc. Tal. Mas eles não estudam ele mesmo. Agora veja, a parapsicologia continua do mesmo jeito, igual eles. Então, o parapsicólogo não usa as energias dele. Ele estuda o sujeito, quer dizer, o sujeito, né? Ele estuda o sensitivo, mas ele não se põe como sensitivo. Então, é isso justamente. Para mim, isso aí é que é o mais lastimado dessa história toda de local e global. Porque é uma fuga. Natureza humana, muito fácil fazer um voo global e fazendo uma mega fuga daquilo que está na base do processo, que é a própria pessoa e o observador, né? Então, a Conscienciologia, ela inova no momento que ela põe o observador como centro e o objeto de pesquisa primeiro. Então, começa o objeto de pesquisa nele. E ele já é global, porque a consciência é global. Ela só não é quando ela deixa de ver limites e possibilidades. A Conscienciologia é a ciência localizada, né? Fazendo aqui puxando a brasa para minha sardinha, quer dizer, que trabalha com a holossoma, com a multidimensionalidade. Quer dizer, é uma postura conscienciocêntrica. E entra também a sua consciencialidade.